Olá, senhores. Meu nome é César Basile e sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre formação histórica do direito do trabalho no Brasil. Tal como nós fizemos na aula sobre formação histórica do direito do trabalho no mundo, apresento aos senhores a nossa divisão, não é? As fases dessa formação histórica do direito do trabalho no Brasil. Então, sigam a apresentação, senhores. Temos a pré-história do direito do trabalho no Brasil até 1888, com a Lei Áurea. Então, desde o descobrimento do Brasil, em 1500, até 1888, com a Lei Áurea. Após a pré-história, temos o período, a fase de intensificação. E como já informei aos senhores, segundo a doutrina de Maurício Godinho Delgado, um período de manifestações incipientes. Esse período de 1888, com a Lei Áurea, até 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Posteriormente, a fase de sistematização e consolidação do direito do trabalho no Brasil. Essa fase tem início, portanto, em 1930 e vai a 1943, quando da edição da nossa Consolidação das Leis do Trabalho, nossa famosa CLT. Posteriormente, a fase ou período de institucionalização do direito do trabalho, que vai de 1943 a 1964, com o golpe militar e o início da ditadura militar no Brasil. Por fim, o período de crise e transição do direito do trabalho, de 1964, com o início do regime militar, portanto, até os dias atuais. Muito bem, senhores. Então, a primeira reflexão que eu trago aos senhores. Por que da colonização portuguesa no continente americano resultou um único país, o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e da colonização espanhola no continente americano resultaram 18 países soberanos? Há quem diga que o fundamento para essa unidade do Brasil, para essa dimensão do Brasil, do nosso país, se deu em decorrência da língua, não é? De se falar a língua portuguesa no território brasileiro, o que garantiu a unidade. Tal tese, contudo, não se sustenta, pois nos 18 países soberanos da colonização espanhola, nós temos uma predominância, não é? Praticamente na totalidade deles, nós temos a língua espanhola falada, e nem a língua impediu que esses países se tornassem, então, países soberanos, ou seja, que essa divisão, que essa separação fosse obtida. A segunda teoria é de que nós teríamos essa unidade do Brasil por conta, então, da religião católica. Mas isso também não se sustenta, porque muitos dos países da colonização espanhola também possuem a mesma orientação religiosa. E por fim, houve quem dissesse que a presença da família real no território brasileiro que garantiu a unidade, mas a presença da família espanhola também se deu em vários países e, como visto, nem por isso eles se tornaram uma única nação, ou seja, nem por isso a unidade se fortaleceu. O motivo os senhores devem bem saber, e isso é incontestável. O problema gira em torno do fenômeno escravidão. A classe econômica existente no Brasil, derivado da colonização espanhola, sempre entendeu com a mais absoluta naturalidade essa instituição, essa lamentável instituição que era a escravidão.
Tanto assim, senhores, que os principais movimentos separatistas, movimentos insurrecionais ocorridos no território brasileiro, nenhum deles tinha como bandeira a abolição da escravatura. Então eu posso citar aos senhores, por exemplo, a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a Revolução Praieira em Pernambuco, a Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Embora com o engajamento de pessoas extremamente miseráveis, nem assim havia o reclamo, ou enfim, o agrupamento, a reunião de escravos. Nem assim, nem numa situação da mais absoluta miséria, esses miseráveis, essas pessoas que se insurgiam, que se agregavam em um movimento separatista, conclamavam a participação de escravos. Então, nós estávamos diante de uma instituição socialmente legitimada. Esse que foi o nosso grande problema. Uma instituição socialmente legitimada, tratada como sendo um fenômeno absolutamente natural. Então, senhores, quando no nosso hino nós cantamos gigante da própria natureza, devemos ter em mente que esse gigantismo se deveu à cultura permissiva da escravidão no Brasil. Muito bem, senhores, ainda nessa linha, eu gostaria de salientar aos senhores que quando o colonizador português aqui chegou, em 1500, evidentemente que ele não encontrou negros no território nacional. Não haviam negros. O que se identificou na chegada do português ao Brasil foram índios, que aqui habitavam. E seria natural, portanto, que a escravidão se desse em face do índio. É claro que houve uma tentativa de escravidão indígena, mas alguns problemas foram identificados nessa escravidão indígena. Inicialmente, o índio ele não tinha imunidade suficiente para enfrentar as doenças que o europeu trazia. Então, gripe, varíola, tuberculose criaram verdadeiras epidemias no meio indígena que acabaram dizimando, inclusive, parte dessa população. Segundo, que é muito importante, o índio, é lógico que ele não se adaptava e não aceitava a situação de escravo, ele não aceitava ser aprisionado e fugia para a floresta. E, diante da sua cultura, conseguia sobreviver por dias, meses, consumindo folhas, frutos e enfrentando o problema da fauna, dos animais selvagens que existiam na floresta. Então o português ele não tinha esse preparo, não tinha condições de vencer o índio no seu habitat natural. E para finalizar, o que é mais interessante é que no território, ou para o território brasileiro, vieram missões religiosas. Então padres jesuítas, o principal deles, o padre Antônio Vieira, que essas missões aqui chegaram para evangelizar. E a evangelização, sem dúvida nenhuma, deveria se realizar em face do índio, que era a população nativa. Então não havia, primeiro que não havia lógica em se permitir a escravidão e se estabelecer como objeto dessa missão justamente a catequização do escravo. E segundo, que é deveras importante, é que nós tínhamos um objetivo com essas missões e esse objetivo precisaria ser cumprido. Diante desse panorama, de fato as missões se direcionaram ao indígena no sentido de catequização e o que se tornou aceito, então, e se tornou, digamos, muito mais fácil, por assim dizer, a vinda de escravos do continente africano. Então isso já ocorria em outros locais e passou a ocorrer no Brasil. Então a vinda de escravos do continente africano para o Brasil. E vejam que interessante, senhores.
O Brasil foi um dos maiores destinatários desse tráfico negreiro. Para os senhores terem uma ideia, dos 10 milhões, né, aproximadamente 10 milhões de escravos do continente americano do continente africano que vieram para o continente americano, 38% desembarcaram no Brasil. Então vejam, o Brasil recebeu mais de 1/3 de todos os escravos africanos. Isso levando-se em conta que também tinham como destino os Estados Unidos, um país extremamente, não é, de dimensões extremamente elevadas, e os demais outros países de América do Sul e América Central. Então, senhores, observem que o Brasil, como destinatário de grande parte desse tráfico negreiro, acabou tendo a sua população, não é, aumentada em grandes proporções, e uma miscigenação que é natural, não é, do encontro desse índio com o negro escravo e mais o colonizador europeu. Senhores, eu gostaria de salientar alguns fatos que os senhores devem deduzir, mas nós vamos aqui colocar desde logo. Na África, evidentemente, esses negros que aqui foram transferidos, eles eram capturados na África. E na África, não é, as pessoas responsáveis por esse tráfico, eles não permitiam que os negros aprisionados, os negros que seriam traficados, eles pudessem se insurgir ou formarem aglomerações chamadas homogêneas. Então, nos países que continham portos, e essas pessoas responsáveis pela comercialização dos negros capturavam, não é, esses negros de tribos diferentes, de tribos muitas vezes rivais, com línguas diferentes na África, e no transporte, enfim, na separação desses negros e no transporte para o Brasil, garantiam que eles não se insurgissem, não formassem grupos homogêneos. Os principais portos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e não é sem motivo, não é uma mera coincidência que esses países mantivessem também a língua portuguesa. Por isso, então, senhores, que os países africanos que mais traficavam para o Brasil têm a mesma língua que a nossa língua nacional, nossa língua portuguesa. Apenas como dados estatísticos também, senhores, 40% dos negros que eram aprisionados acabavam falecendo até chegarem ao porto. É lógico que no aprisionamento muitos ficavam machucados, não é? E enfrentavam condições terríveis de transporte até o porto. 40%, então, em média, aproximadamente, acabavam perdendo a sua vida. 10% aguardando para o embarque no porto, em condições precárias, muitos de fome, inclusive, e de decorrência da captura, as doenças, agravamento de doenças, e 10% no transporte. Esse transporte realizado por tumbeiros, que eram navios extremamente despreparados, condições precaríssimas, não é, para o transporte de seres humanos nessa quantidade. Então, muitos faleciam então no transporte. Muito bem, senhores. Agora nós começamos a tratar uma outra realidade, e que é uma realidade bem relevante. A escravidão em si era economicamente interessante para a classe dominante brasileira? Esse é um estudo que se desenvolveu ao longo do tempo, mas a princípio não, senhores. Percebam, inicialmente o escravo ele precisava de um investimento com vigilância. Então, pelo fato de serem escravos e evidentemente lutando pela liberdade constantemente, eles precisavam ser fiscalizados. Segundo, os escravos eles não tinham a menor intenção de conferir maior produtividade. Para eles, não é o suficiente para escaparem de castigos corporais, e o estranho é que eles eram tratados como mercadorias, mas eram extremamente maltratados. Então os proprietários, não é, da época, proprietários dessa mercadoria, é reprovável essa expressão nos dias atuais, mas infelizmente
essa era a realidade da época, não zelavam muito, não é, pela rigidez desses escravos. E por fim, nós tínhamos um problema envolvendo a sazonalidade. Então, depois da colheita, do beneficiamento do solo e do plantio, nós tínhamos uma época ociosa. E não havia negociação desse negro justamente para não se perder o know-how, para não se perder o conhecimento adquirido ao longo da colheita, do beneficiamento e do plantio. Então, a mão de obra acabava sendo subaproveitada. Não é? Havia um subaproveitamento da mão de obra, pelo menos no início, não é? Até que o tráfico negreiro, como os senhores vão ver, deixou de existir. Muito bem, senhores. Então agora nós passamos para um próximo estudo. Não é? Como os fatos se sucederam até a libertação dos escravos. Os senhores acompanhem então a próxima apresentação. Vou trazer aos senhores então essa evolução. Muito bem, senhores. Então percebam. Em 1807, nós tivemos a abolição do tráfico negreiro nas colônias inglesas. Então, como os senhores sabem, essa colonização na América não ocorreu apenas, não é, com portugueses e com espanhóis. Nós tivemos também colonização inglesa, não é? Colonização inglesa, os países que permaneceram então com a língua anglo-saxônica, não é? Especialmente os Estados Unidos e o Canadá. Mas essa abolição então ocorreu em 1807. Percebam como a abolição do tráfico nas colônias inglesas ele teve uma relevância muito grande no Brasil, não é? E apenas acompanhando, vou acompanhar com os senhores aqui ainda na apresentação, nós tivemos a independência do Brasil em 1822. Então, em 1822, nós tivemos a separação do Brasil de Portugal. Os senhores bem sabem disso. Então, permaneceu como imperador, então era o príncipe regente, depois se transformou em imperador, Dom Pedro I, o Brasil já independente. Só que, senhores, o reconhecimento da independência do Brasil para o povo brasileiro não era suficiente. Havia necessidade do reconhecimento do Brasil como país independente perante os demais países, principalmente os países europeus. Os países da América reconheciam com mais facilidade, muitos deles, inclusive, em lutas muito semelhantes, né? Em processos muito semelhantes de independência. Mas o problema, justamente, ele se revelava em relação aos países europeus. Portugal, evidentemente, não reconhecia o Brasil como um país independente, a Espanha não se pronunciou nesse sentido, e o país que justamente se prontificou a reconhecer o Brasil como país independente, a Inglaterra. Mas havia um preço a ser pago para o reconhecimento do Brasil como país independente. Justamente, o Brasil teria que assumir um compromisso de abolir inicialmente o tráfico negreiro e posteriormente a escravatura no país. Então esse era o compromisso. Isso porque a Inglaterra tinha interesse em aumentar as relações comerciais e para isso precisaria de uma população economicamente mais fortalecida no Brasil. Muito bem, senhores. O Brasil, então, em 1824, olha que interessante isso, senhores. Em 1824, ele acaba editando a sua primeira Constituição. Os senhores bem sabem. A Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil já independente, trazia uma única disposição relacionada ao trabalho, justamente a vedação, a proibição de qualquer gênero de trabalho. Então, era vedada a proibição de qualquer gênero de trabalho. E, por assim dizer, aboliu as corporações de ofício.
Com isso, senhores, é importante dizer apenas que o Brasil ele possuía duas realidades. A primeira realidade, a escravidão, extremamente difundida no território nacional. E a segunda realidade, quem não era dono de escravo, não é? E nascido no Brasil, evidentemente vindo de processo migratório, enfim, filhos de proprietários de terras que vinham às cidades, que iniciaram a formação das cidades, enfrentavam a terceira forma de trabalho que nós estudamos outrora, que eram as corporações de ofício. Então percebam, senhores, quando nós tínhamos escravidão no meio rural, muito acentuada, e nunca tivemos o regime de servidão no Brasil, nos centros urbanos nós tínhamos as corporações de ofício, que foram extintas, corporações de ofício, evidentemente trazidas pela experiência portuguesa na Europa, mas que com a independência do Brasil, elas foram abolidas, as corporações de ofício foram extintas. Então, senhores, a primeira dica que eu dou para a prova, isso cai em prova, não é, com até uma certa frequência. Qual foi o primeiro dispositivo constitucional que tratou de direito do trabalho no Brasil? No meu modo de entender, senhores, e normalmente as bancas assim entendem, foi a vedação, a proibição de qualquer gênero de trabalho, ou seja, a liberdade de trabalho. Isso na Constituição de 1824, que evidentemente se fez necessária com a independência do Brasil em 1822. Bom, senhores, seguindo. Após a Constituição, 2 anos após, em 1826, a Inglaterra cobraria do Brasil o seu compromisso de abolir o tráfico. E fez um tratado com o Brasil, estabeleceu um tratado. Mas apenas em 1831, como os senhores podem acompanhar na apresentação, que nós internalizamos esse tratado. Era, na verdade, uma lei, deixa eu só tirar aqui a lei do padre Diogo Feijó, que extinguia, então, esse tráfico negreiro. Então, em 1831. O que dizia essa lei, senhores? Essa lei dizia justamente que o Brasil reuniria todas as suas forças no sentido de extinguir o tráfico negreiro no território nacional, mas que a Inglaterra, que era a rainha dos mares e que possuía um poderio naval surpreendente, extremamente qualificado, poderia ter o chamado direito de vista ou direito de visita, não é? Vista ou visita em alto mar. Então, alguns textos trazem essa expressão direito de vista e alguns historiadores trazem o direito de visita em alto mar. Mas, senhores, foi justamente essa lei do padre Diogo Feijó, de 1831, que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver e se transformou na nossa expressão atual, para inglês ver. Ou seja, era uma lei meramente na forma, porque ela não frutificava, ela não resultava um efeito prático. Não é? Era só para o inglês ver. O inglês achava que ela estava sendo implementada, achava que o tráfico negreiro estava sendo reduzido, mas na verdade não estava. Pois bem, senhores, eram 15 anos que a Inglaterra tinha direito de vista ou visita às embarcações. E ao final desses 15 anos, ou próximo do final desses 15 anos, em 1845, o Brasil negou prorrogação a essa lei. Então, não bastasse não haver a redução do tráfico negreiro, o Brasil negou a prorrogação dessa lei. Foi nesse momento que a Inglaterra, inconformada com tal situação, se sentindo extremamente lesada, ou enfim, enganada no intuito do Brasil, acabou decretando isso na Inglaterra, uma lei conhecida como Bill Aberdeen, que teve reflexos assim muito grandes no território nacional.
O que dizia a lei, não é? Essa lei Bill Aberdeen, ela permitia, então, aí, mano militar e sem diplomacia nenhuma, que a Inglaterra pudesse aprisionar embarcações, ou inclusive exigir essa vista ou visita às embarcações, para identificar se o tráfico negreiro estava sendo realizado ou não. E seria considerado pirataria, com a possibilidade, inclusive, da pena, assim, digamos assim, a pena sumária, sem necessidade de julgamento, com devido processo legal, aos piratas que poderiam, inclusive, serem condenados à forca. Então, as embarcações, a ordem era imediata, as embarcações precisavam permitir, então, o acesso dos ingleses. Se não permitissem, poderiam ser perseguidas as embarcações e, inclusive, se as embarcações atracarem, os ingleses iriam atrás dos responsáveis para identificar se não havia tráfico negreiro e se não existia, portanto, pirataria passível de sanção. Com isso, senhores, nós tivemos uma situação inusitada, porque enquanto durante esses 15 anos da lei do padre Diogo Feijó, a vista ou visita ocorria em alto mar, a partir do Bill Aberdeen, essa visita poderia ocorrer, inclusive, não é, em território, no mar, não é, na parcela de mar pertencente ao Brasil. Então, o que ocorria? E isso era comum no Brasil na época. Quando havia o transporte de negros que saíam da região nordeste para a região sudeste, eles acabavam navegando pela costa brasileira, não é? Vinham pela costa. E acabavam sendo surpreendidos por embarcações inglesas que identificavam como sendo tráfico negreiro. Não tinha como. Na dúvida, havia o aprisionamento e as punições que eram previstas no Bill Aberdeen. Com isso, o Brasil não viu outra alternativa a não ser, para acalmar o ímpeto dos ingleses, justamente tomar uma providência. Aí não mais uma providência para, digamos assim, enganar o inglês, mas efetiva. Então, na próxima apresentação, nós teremos... Desculpa, senhores. Na próxima apresentação, nós teremos o prosseguimento. Aqui nós voltamos para o slide anterior. Aqui. Mas nós teremos, então, aí sim, efetivamente, a apresentação, ela não se encontra aqui na ordem, mas só para que nós não percamos o fio da meada, o raciocínio, em 1850, então 5 anos após o Bill Aberdeen, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz, e proibindo aí com vigor o tráfico negreiro no Brasil. Foi tanto vigor que apenas naquele ano, menos de 700 negros vindos da África acabaram desembarcando no Brasil. Aí sim, aí sem discussão nenhuma, essa lei acabou vingando, né? Essa lei acabou extinguindo esse tráfico negreiro ao longo do tempo. Agora percebam, senhores, qual era o problema dos senhores, não é? Os produtores brasileiros, não é? Que exploravam essa cultura, não é? Essa instituição que era a escravidão. Com o término do tráfico negreiro, eles se depararam com o seguinte problema. Nós não tínhamos previsão da abolição da escravatura no Brasil, não havia essa intenção, a sociedade ainda legitimava o sistema, mas não vinham negros. Então, os famosos leilões de negros não aconteciam mais, porque esse tráfico era extremamente clandestino, o negro vinha em pequeníssima quantidade, então houve um grande problema em relação a isso. E então os proprietários de escravos se viam na necessidade de criar um sistema. Como é que eles fariam para prosseguir explorando essa escravatura? Primeiramente, eles identificaram que o número de mulheres era muito menor que o número de homens. Então, o número de mulheres escravas era muito menor. Então, a procriação, a maneira de se perpetuar a escravidão através da procriação,
ficava dificultada por conta do número de mulheres. Segundo, eles não tinham cultura de família, porque eles ficavam em situações sem intimidade nenhuma, então havia muita promiscuidade, não é? Então vários escravos homens acabavam tendo relações com uma mesma escrava, mulher. Havia uma deformação de vontade dela mesma, não é? Por conta da necessidade de se relacionar com vários homens, sem dizer o homossexualismo, não é? Por conta do número reduzido de mulheres. Então esse senso de família ele era extremamente afetado. Então havia a necessidade de criar um outro sistema. O outro sistema, como já havia informado aos senhores, que já acontecia, mas se intensificou, é a trazer negros da região norte e nordeste, esses negros que acabavam trabalhando menos nas regiões norte e nordeste e mais na região sudeste, então acabavam sendo negociados, né? Havia uma negociação, o interesse dos proprietários das regiões norte e nordeste em venderem esse negro, uma vez que não podia ter mais esse tráfico vindo da África, mas eles eram proprietários dos negros que já haviam chegado no Brasil antes da lei Eusébio de Queiroz, e venderem para os proprietários de terra do Sudeste. E isso aconteceu, mas também até um determinado momento em que não mais foi possível. Senhores, e apenas para salientar, então, na evolução histórica, em 1865 nós tivemos a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Em 1865, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o antepenúltimo país da América a abolir a escravatura. O penúltimo foi Cuba, em 1886, e os senhores podem adivinhar quem foi o último, não é? Em 1888. Mas calma, não chegamos aí. Eu quero ainda falar com os senhores de um último fenômeno que foi determinante, então, para a abolição da escravatura no Brasil. Percebam, senhores, que esse regime, essa instituição, ela sobreviveu o quanto ela pôde, senhores. Percebam o quanto ela pôde. Já não havia escravatura nos Estados Unidos, que era um país extremamente extenso e com uma cultura sólida da escravidão, isso nos países do sul, nos estados do sul dos Estados Unidos, mas sobrevivia no Brasil. E aí nós tivemos, então, a Guerra do Paraguai. Então, o grande evento foi a Guerra do Paraguai. Porque na Guerra do Paraguai, Solano Lopes, o Brasil passou dificuldades na Guerra do Paraguai, extrema necessidade na Guerra do Paraguai. Essa guerra perdurou até 1870, mas houve necessidade, então, do engajamento de escravos, que acabaram alforriados por conta da participação. Mas isso ficou extremamente contraditório, não é? A participação negra na guerra, para que o Brasil pudesse vencer a Guerra do Paraguai, foi, digamos, extremamente determinante para que o Brasil aí sim caminhasse a passos largos para a abolição da escravatura. Inaceitável que o povo brasileiro se socorresse dos negros, não é, para vencer a Guerra do Paraguai e os mantivessem. Lógico que quem participasse acabava alforriado, mas mantivesse o sistema de escravidão no Brasil. Portanto, logo após a Guerra do Paraguai, que teve término em 1870, em 1871, a Lei do Ventre Livre. Tivemos a Lei do Ventre Livre. Então, a partir da edição da lei, os negros, filhos de negros, por óbvio, nascidos no Brasil, filhos de negros escravos, nascidos no Brasil, eles seriam livres, nasceriam livres. Mas olha que interessante, a lei dizia que, evidentemente, isso é natural, que os filhos permanecessem com os pais até a maioridade, até 21 anos. Então permaneciam ainda na casa, dentro da fazenda, na casa grande, muitos deles, porque permaneciam mais próximos às mães que trabalhavam na casa grande, mas permaneciam ali, naquele local. Então não se identificou uma liberdade concreta mesmo.
Isso por quê, senhores? Porque 1871 até a abolição da escravatura, em 1888, o intervalo não permitiu sequer que um filho de negro escravo nascido obtivesse, digamos, uma maioridade livre, não é? Mas decorrente justamente dessa lei do ventre livre de 1871. E em 1886, uma segunda lei na evolução tendente à abolição da escravatura, justamente a lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei dos sexagenários, né, que eram livres os negros quando atingissem a idade de 60 anos. Então, a partir de 60 anos seriam livres. Essa lei era até irônica, porque com 60 anos não havia sequer capacidade produtiva relevante. Então, foi quase uma lei assim para beneficiar os próprios senhores de escravos, porque eles só tinham praticamente despesas com o negro 60 anos, e assim que a lei entrou em vigor, a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar. Os senhores expulsavam os negros com 60 anos e colocavam ele numa situação de marginalidade, não é? Nos centros urbanos, não permitiam mais que ali eles ficassem. E por fim, então, nós tivemos a Lei Áurea. Aí sim, a Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão no Brasil. Eu vou colocar para os senhores na apresentação a imagem da Lei Áurea. Muita gente não conhece a Lei Áurea, então vou lhes apresentar a Lei Áurea. A Lei Áurea tem 2 artigos. E percebam que é uma lei extremamente simples e profundamente eloquente, senhores. Então, acompanhe. Lei Áurea. É declarada, artigo 1º, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. E artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. 2 artigos, senhores. É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Simples, objetivo. E artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Isso porque, senhores, a sociedade escravocrata conseguiu extrair desse patrimônio humano o último resquício, até o último resquício de tutano que poderia existir. Muito bem, senhores. Então, com a Lei Áurea em 1888, nós colocamos fim à pré-história do direito do trabalho no Brasil. Faremos então aqui um corte e prosseguiremos com o nosso tema Formação Histórica do Direito do Trabalho no Brasil, com suas próximas fases, na nossa próxima aula, no nosso próximo módulo. Muito obrigado.